Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria nós estamos aqui de volta no canal Vem Pela Palavra. Já quero pedir para você que é a primeira vez que está aqui, clica aqui embaixo para se inscrever. Se inscreva no nosso canal. Tem aqui do lado também um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Vem Pela Palavra. Tá bom? Olha só, dê um like aí, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu comentário. Você vai fortalecer o nosso canal. Diz aí apenas um amém, escreve um amém que já está ótimo, tá bom? E eu quero agradecer os irmãos que têm comentado os nossos vídeos. Se você quiser que seu nome apareça aqui, né, comente aí, ó. Quero agradecer o irmão Miguel Arcanjo, falando que chegou até o final do vídeo, a irmã Jucimara da Silva, dando a paz do Senhor, o irmão Ângelo Rodrigues, dizendo aleluia, muito bom, eu cheguei, ou seja, chegou até o final, né? A irmã Rosânia Souza, que é nossa parceira antiga aqui no canal Vim Pela Palavra, né? Falando acerca da lição que falamos domingo passado, que o convite a ser santo abrange a todos, né? Dizendo glória a Deus, parabéns, pastor, que a lição foi maravilhosa, enfim. Se você quiser também que seu nome seja incluído aqui, comente aí um amém, qualquer coisa, e a gente vai citar você aqui, tá bom? Também quero dizer, se você quiser fazer parte de um grupo seleto, que eu chamo de Clube Ouvir Pela Palavra, aqui embaixo você vai clicar no botãozinho Seja Membro. Seja membro, você vai fazer parte de um grupo, que vai participar de um grupo de WhatsApp diretamente comigo, vai receber os slides que eu uso aqui na lição, tá bom? E eu vou ter o prazer de ter você diretamente comigo. É só clicar aqui embaixo, Seja Membro, e você vai poder ser membro aí do Clube Ouvir Pela Palavra, tá bom? Vamos então à propaganda do Clube Ouvir Pela Palavra. Vem então fazer parte desse clube e ser abençoado, tá bom? Olha só, nós também oferecemos já há tempos aqui no canal Vem Pela Palavra uma possibilidade de você fazer um treinamento de professor de escola bíblica dominical, treinamento online, onde você recebe aí o material, estuda aí no conforto da sua casa, tá bom? Se você deseja fazer esse treinamento, é um treinamento que eu mesmo preparei, treinamento que eu tive o cuidado de preparar para ti, tá melhorando a performance da sua aula de escola dominical. Eu chamei esse treinamento de Manual do Professor, tá? E você vai poder aí receber bastante informações que vai abençoar e acrescentar na sua vida você como professor de escola dominical. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar e você clicando nesse link você vai poder fazer esse treinamento que vai abençoar a sua vida, vai você que é professor, você que é aluno e você também que deseja aí crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tá bom? Vamos então à vinheta do canal e já voltamos para falar aí da lição de número 8, lição que aborda sobre a justiça de Deus. Maravilha! Vamos então, vamos estudar a palavra de Deus, vamos lá, lição de número 8, uma lição maravilhosa acerca da justiça de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Salmos de número 89, verso 14, que diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Salmos 89, 14. A nossa verdade aplicada diz que a justiça é um atributo de Deus. Ela é para todos, não há privilégios nem acepção de pessoas, porque ele é imparcial. O nosso Deus é imparcial, né? Então isso fica claro para todos nós aí acerca da justiça de Deus. Nós temos 3 objetivos que precisamos alcançar até o final desse vídeo. O primeiro é deixar claro que o evangelho é a justiça de Deus revelada. Segundo, mostrar as características da justiça de Deus. E terceiro, explicar a aplicação da justiça de Deus. O texto bíblico base para a nossa lição está em Atos 17:31, depois Romanos 3, versos 21 ao 23, e depois o verso 26 que passamos a ler. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos,
ressuscitando-o dos mortos. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Verso 26, para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Esse é o nosso texto, onde a lição fica baseada como sendo os textos com que o comentarista baseia-se quando vai descrever aí a nossa lição. Então, nós estamos aí falando acerca da justiça de Deus, e falando da justiça de Deus, nós lembramos que ele é o supremo juiz que tem as suas próprias leis, os seus estatutos, seus mandamentos e juízos. E ele há de julgar a humanidade de acordo com as Escrituras, sem distinção ou acepção de pessoas, pois o Senhor é conhecido, segundo Salmos 9,16, pela sua justiça. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Naquele caso do casal Nardoni, que matou aquela criança, jogou aquele menino pela janela, se eles não tivessem feito aquilo, embora de toda a acusação da mídia, embora de tudo que aconteceu nos jornais, se eles não tivessem sido realmente os autores daquele crime, e o julgamento deles, o júri tivesse decidido que eles eram inocentes, qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Claro, nós ficaríamos revoltados. Por quê? Porque muitas vezes nós não somos justos. Nós somos justiceiros. E é uma grande diferença. Ser justo é querer que a justiça seja feita, talvez até em detrimento da nossa própria vontade. Porém, ser justiceiro é querer que aquilo aconteça pela sua própria vontade. É quando você é parcial. É quando você tem parte naquilo, quando você quer, através daquele ato supostamente de justiça, causar dano ou até mesmo promover em alguém algum sentimento para ver se essa pessoa muda ou não de pensamento. Então nós temos que ter cuidado, porque Deus não é justiceiro. Deus não é justiceiro, ele é justo. Por isso há muitas pessoas ainda que não foram julgadas por Deus por conta de Deus ser justo. Ele não é justiceiro. Talvez se estivesse na minha e na sua mão, a gente diria, né? Olha, Senhor, eu prefiro, né? Eu prefiro matar essa pessoa, tirar ela de reta, eu prefiro que o fim aconteça. Então, não, Deus não é assim. A justiça de Deus, ela é inalterável. A justiça de Deus, ela é preservada, ela está guardada de qualquer reação externa. A justiça de Deus não é pautada na vontade humana. Deus já tem a sua jurisprudência. E a jurisprudência de Deus, ela é eterna, ela é imutável. As pessoas que militam na área do direito têm que toda a vida estarem se familiarizando com as novas jurisprudências, porque isso muda de tempo em tempo. A gente tem um caso recente do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da condenação em segunda instância, se vai preso ou não, já houve alteração. Uma hora eles acharam que as pessoas podiam ser presas se fossem condenadas em segunda instância, e agora, até que beneficiou o ex-presidente, que não precisa, tem que esperar a terceira instância. Então você vê como que a justiça humana, as pessoas que operam no direito humano, precisam se atualizar constantemente por conta das jurisprudências. Elas mudam, mas a jurisprudência de Deus é a Sagrada Escritura, a palavra imutável dele. Então ele julga segundo a sua própria jurisprudência, ou seja, naquilo que não muda, naquilo que não alterna, naquilo que permanece. E isso é importante. Então, partindo do pressuposto, a gente pode falar que o ponto de partida da nossa lição é entendermos que nós temos um Deus que é justo e um Deus que é santo. Justo e santo é o nosso Deus e, assim sendo, nós precisamos buscar compreendê-lo. A justiça de Deus foi revelada e ela se manifestou quando veio Jesus Cristo. E essa justiça que se manifestou em Cristo, ela é contrastada, ou seja, ela vem contrária à justiça e à lei, que eram aquelas que os judeus estavam familiarizados. Porque a justiça de Deus é única, ela é verdadeira e suficiente.
ela é suficiente para a justificação e salvação do homem. A justiça, ela está aqui na sequência de mais um dos atributos de Deus, pois pela sua concepção, ele, o próprio Deus, não pode ser injusto com ninguém. Ele opera a plenitude, a absoluta, a integral justiça, a inalterada justiça. E a justiça é um atributo que reflete a integridade moral do nosso Deus. E o termo de kaiosine designa o quê? Retidão, justo, reto, justificação e justiça. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu e você servimos, cuja justiça se revela, se manifesta, e através da pessoa de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho, nós percebemos que essa justiça se manifesta também na leitura que fazemos do Evangelho. O Novo Testamento veio declarar a justiça de Deus por meio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, declarou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E aí ele continua dizendo: porque nele, em Deus, em Jesus, em Jesus, no Evangelho que ele trouxe, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Romanos 1, 16 e 17. Ainda na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, verso 16, vai revelar que Deus julgará os segredos do homem. A justiça de Deus vai condenar o ímpio na sua maldade quando não houver arrependimento, e vai justificar o justo que abraça o bem e que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e crê nele como único e unigênito Filho de Deus, quando crê no seu nome, quando crê no seu poder e na sua graça. Deus, o supremo legislador e juiz de todos, por meio do Evangelho de Jesus, declara a todos os homens a verdade a respeito da salvação, para que ninguém se perca, pois haverá o dia do juízo. Então, havendo já esse entendimento de que haverá um juízo da parte de Deus, é por isso que Deus vem então permitindo, dando a oportunidade para que os seus filhos se arrependam dos seus pecados e possam viver uma vida segundo a sua vontade e o seu querer. Então há esse tempo dado por Deus, por ele ser justo a todos aqueles que o seguem. A justiça de Deus também se manifesta como? Através do livre-arbítrio. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, nós vamos ver que o homem foi criado, o homem, Adão e Eva, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, cada um de nós somos seres pessoais, racionais, volitivos e emocionais. Lá no Jardim do Éden, Deus providenciou tudo o que era importante e necessário para que o homem pudesse viver, para que aquele primeiro casal pudesse se estabelecer. E deu a eles instruções, capacitação e a bênção. Deus os abençoou ali. Então, quando nós olhamos esse quadro pintado, nós vemos o que? A justiça de Deus se manifestando. Foi revelada desde o início. E o Dicionário Internacional de Teologia fala da palavra, no termo hebraico, mishpat, que é a palavra que possui a conotação particular de justas reivindicações de Deus. Então, Deus, que é o Senhor, ele pode reivindicar, e de fato ele reivindica. Todo direito, justiça, autoridade que existe é dele, porque o Senhor é Deus de justiça. O ser humano foi feito à imagem, mas apesar de ter sido feito à imagem, ele não é igual. Ele é feito à imagem e semelhança, mas ele não é igual. Então, isso tem que ficar claro para nós nesse ponto da nossa lição. O Criador, além de instruir, ele revelou o que ocorreria no caso do ser humano fosse desobediente. Gênesis 2,17 diz: certamente morrerás. O casal foi avisado que o Criador, ao mesmo tempo que permitiu, dizendo comerás livremente de toda a árvore, também restringiu. Ou seja,
desta que está no meio do jardim não comerás. O homem é chamado a estabelecer um curso e mantê-lo. E ao permitir ou rejeitar deliberadamente as pressões exercidas por ele, mostra que é livre. Ao longo de toda a Bíblia, Deus deixa claro que o ser humano passará por uma prestação de contas quanto ao uso dessa liberdade. E aí tem as referências de Mateus 12, versos 36 e 37 e de Romanos 14, 10. Essa de 14 e 10, a gente tem que notar que nesse contexto está quando Paulo trata da liberdade cristã. O Senhor Deus, por ser justo, tem os seus padrões, tem os seus juízos expressos em suas palavras, e as suas palavras são justas. Então as ações de Deus são caracterizadas por retidão, justiça e juízo. Nada que Deus faça vá ultrapassar, vá suplantar ou vai negligenciar esse padrão de justiça que ele é peculiar, porque ele é Deus, isso é um dos seus atributos. Então a justiça de Deus também vai se revelar na oportunidade que o homem tem de reparação. O nosso erro ou pecado cometido pode ser reparado antes de sermos condenados. Para isso, nós precisamos nos examinar, fazer uma introspecção, olharmos para dentro de nós mesmos e vermos como têm sido as nossas atitudes, fazer uma visão minuciosa de qual é a nossa real situação diante de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 31, ele vai dizer: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, o arrependimento e a confissão pode não nos livrar das consequências do pecado, mas nos livram da condenação eterna. Muitas vezes, esperamos o juízo de Deus operar para nos conscientizar que pecamos e precisamos do perdão de Deus. Então, quando nós estamos indignos perante o Senhor, nós ficamos fracos, doentes e até podemos cair no erro de dormirmos, né, o sono espiritual, o que pode, em muitos casos, ser traumático. Não precisamos esperar ser disciplinados, nós podemos consertar antes. E aí eu faço a pergunta para você: Davi, ele só reconheceu o seu pecado depois de Deus usar o profeta Natan para repreendê-lo. Não foi verdade? Se Natan não aparece diante de Davi, o que aconteceria? Ele acharia que estava tudo resolvido. Já mandei matar Urias, né? Ele já morreu lá na guerra, eu já fico com a esposa dele aqui e está tudo resolvido. Aí vai Natan lá e o repreende, né? E aí Natan coloca em face o seu pecado, e aí a Bíblia diz que Davi se arrepende, chora amargamente, clama pelo perdão de Deus, enfim, Davi se coloca numa posição de receber o perdão de Deus. Porém, claramente ficou evidente que ele só tomou essa postura depois do seu pecado ter sido revelado. Meus irmãos, do que a gente não vem esperar, né, as consequências do pecado para a gente se arrepender, mas que nós possamos prontamente nos lançarmos aos pés do Senhor. Meyer Parley, sobre a justiça de Deus, diz que Deus não somente trata justamente, como também requer justiça. E aí, Romanos 4,5 diz que Deus não somente trata justamente, como também requer justiça, mas que sucederá o caso de o homem haver pecado, então ele graciosamente justifica o penitente. Esta é a base da doutrina da justificação. Notar-se-á que a natureza divina é a base das relações de Deus para com os homens. Como ele é, assim opera. O santo santifica, o justo justifica. Por isso, o Senhor, por ser longânimo, espera o arrependimento e a mudança de vida. Então, o Senhor próprio fica na expectativa do quê? Do arrependimento do homem, da sua posição diante de Deus, no sentido de absorver tudo isso. Então, nesse ponto da lição, nós podemos, como professores, dizer, e como alunos também, afirmar que os professores ensinaram e os alunos aprenderam que Deus não pode ser injusto para com ninguém. Ele opera a plenitude, a absoluta e integral justiça.
Então a justiça é o atributo que reflete a integridade moral de Deus. Vamos agora então partir para o ponto 2, aproveitando aqui para tomar uma água, para dar uma lubrificação. Eu estou com um pouquinho de sintoma de resfriado, mudou muito a temperatura aqui no Rio Grande do Sul, estamos aí com temperaturas mínimas de 5 graus, 6 graus pela manhã, e aí como a gente vem numa sequência de dias quentes, a temperatura caiu bruscamente, então todo mundo está sentindo um pouquinho, praticamente todas as pessoas, todas as casas tem alguém aí com coriza, tem alguém com resfriado, isso é normal nessa época do ano. Então vamos lá, ponto 2 da nossa lição, a gente precisa cumprir o segundo objetivo da nossa lição, que é mostrar características da justiça de Deus. Eu estou com a revista em mão, então por isso que eu estou olhando aqui para baixo. Então vamos agora ver as características da justiça de Deus nesse segundo ponto da lição. A justiça de Deus, ela é ímpar, ou seja, não há igual no mundo, nem no universo. Os seus aspectos vão se diferenciar de toda a justiça do ser humano. Por quê? Porque como nós vimos nos outros atributos, Deus é a própria justiça. Assim como Deus é... A gente falou sobre o amor de Deus, Deus é o próprio amor. Quando nós falamos sobre a misericórdia de Deus, Deus é a própria misericórdia. Deus é a própria graça revelada em Cristo. Então, Deus é a própria justiça. A justiça é a perfeição da natureza de Deus. Por ser da sua essência justa, Deus, então, tem que tomar uma posição em relação ao pecado e odiar o pecado em caráter imutável. Então, isso tem que ser... essa é a postura de Deus pelo fato de Deus ser justo. A sua essência assim. Então a justiça e o juízo de Deus são a base do teu trono. Por ser santo, Deus só pode ser justo. Nele não há injustiça. Sua santidade é a causa da sua justiça. A santidade não permitirá que faça outra coisa senão o que é justo. Ser santo é ser diferenciado. Justiça não pode ser comparada não pode ser comprada, nem mesmo negociada. O santo não faz nada errado. Ele é honesto consigo mesmo, essencialmente puro. O agir de Deus é perfeito, sem manchas ou contaminações, segundo escreveu Moisés, quando escreve Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Então, voltando a falar sobre a predestinação, Deus seria injusto se tivesse escolhido alguns para a salvação e outros para a perdição. Qual a explicação plausível na escolha e qual o critério adotado por Deus que predeterminasse que alguns iriam morar no céu e outros iriam morar no inferno? Não se tem dúvidas de que Deus oferece salvação a todos quantos desejam ser salvos. Mas o livre-arbítrio foi dado ao homem para quê? Para ter exercício de escolha. É ele que vai decidir se quer servir a Deus ou não. Não Deus que vai decidir se vai permitir que aquela pessoa sirva ou não a ele. Não é uma competência divina, é uma competência humana essa decisão. É o livre-arbítrio que Deus nos deixou. É o livre-arbítrio que Deus estabeleceu. Russell e Joyner, Teologia Sistemática do Stanley Orton, vai dizer que o padrão com que ele se apresenta a nós é perfeito e reto. Por isso, não podemos por nós mesmos ser aprovados por esse padrão que Deus usa para avaliar-nos, pois todos nós ficamos em falta. Romanos 3:23. Um dia determinado por ele há de julgar o mundo com justiça. Por outro lado, Deus também se preocupa com as suas criaturas, preservando-as. Além de lhes proporcionar a esperança para o futuro, também ele deixa aí estabelecido. A encarnação de Cristo incluía todas as qualidades e atividades da retidão e da justiça.
sua expiação vicária em seguida transmitiu-nos essa mesma retidão e justiça, a fim de comparecermos justificados diante do justo juiz. Então, nós temos a possibilidade de nos apresentarmos ao justo juiz, justificados pela obra de Cristo. Então, Deus se preocupa com a sua criatura, preservando ela. Então, quando Cristo vem, ele vem trazendo toda a sua qualidade para quê? Para que nós pudéssemos ser participantes desse processo de justiça. E sendo assim participantes, nós podemos também chegar diante do Senhor com essa justificação que Cristo nos dá. A justiça de Deus é plena, ela é perfeita. Deus não é somente justo, mas ele é a própria justiça. Não há sombra de variação. Não existe diante de Deus um jeitinho brasileiro. Não tem atalhos. A balança da justiça de Deus é fidedigna. Não há vício. Ela não pende justamente para lado algum. E a Bíblia revela que tanto o castigo de Deus aos transgressores da lei, Salmo 51:4, como a fé dada por Deus, 2 Pedro 1:1, são resultados da perfeita justiça de Deus. Deus julga e condena o que é errado. Deus abençoa e guarda o que é certo. Então, isso é a alternância dos dois contrapontos dessa justiça. Salmos 36, verso 6, o salmista diz: a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. A comparação das montanhas e do abismo profundo é o tamanho das realidades misteriosas e, algumas vezes, assustadoras, pois a perfeição da justiça e do juízo de Deus está acima dos nossos conhecimentos inalcançáveis, que ultrapassam os estreitos limites da mente humana. São misteriosos e enigmáticos para os seres humanos mortais compreenderem. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais fazem. Romanos 2:2. A justiça de Deus não tem como ser imperfeita, pois não pode negar a sua natureza de justo. Já a justiça humana não dá para comparar. Isaías 64:6. Deuteronômio 32, verso 4, parte A, diz que ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Então, em Deus plana toda a perfeição. Em Deus plana tudo o que é puro, reto, tudo que é retilíneo, onde não há nem sequer alguma sombra. A plenitude, a claridade, a clarividência naquilo que Deus é e naquilo que Deus estabelece. E nesse terceiro ponto aqui do segundo aspecto da lição, vai dizer que a justiça de Deus ela é definitiva. Deus não pode voltar atrás nas suas decisões de justiça. A justiça de Deus não é volúvel, como ele também não é volúvel e nem mutável. As características de Deus são divinas e não podem ser comparadas ao homem, que muda de pensamento a cada instante. Como eu estava dizendo há um tempinho atrás, ali acerca da jurisprudência. A jurisprudência do direito terreno, ela altera, mas a jurisprudência de Deus permanece, ela é a mesma. Ele não se equivoca, nem se precipita nas suas decisões. Na lei de Deus não se abre brechas para recorrer ou mudar a decisão. Não tem outras instâncias. A Bíblia diz que ele é o Supremo, não é? E escreve o nosso comentarista aqui, Henry Thyssen, ele falando sobre palestras de teologia sistemática, ele escreve que a justiça exige o castigo do pecador, mas pode também aceitar o sacrifício vicário de outrem, como no caso de Cristo. Então veja que interessante. Deus não pode mudar, ele não pode voltar atrás, não há como recorrer à determinação de Deus.
O Supremo Tribunal Federal aqui no país é a última instância da justiça. Quando alguém tem uma causa sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, ela não tem mais a quem recorrer. Não há nenhum tribunal brasileiro acima do Supremo. Assim também é Deus. Deus é o juiz supremo, ou seja, quando ele decidiu, está decidido. Não há nenhum tribunal que você possa ir para recorrer da decisão de Deus. Olha que coisa linda essa declaração que está na carta de Paulo. Capítulo 11, verso 33 de Romanos, quando diz: quão insondáveis são os seus juízos. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. A justiça de Deus se manifesta até sobre quem participa da ceia do Senhor indignamente, pois está comendo e bebendo para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, a gente vê aí que o juízo de Deus é insondável. E a gente não precisa mais fazer sacrifício, né, para que haja remissão dos nossos pecados. Porque o sacrifício já foi feito por Jesus. Mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo há de devorar os adversários, ou seja, aqueles que praticam o mal. Então a justiça de Deus, ela se manifesta de forma grandiosa, e até quando nós participamos da ceia de forma indigna, haverá sobre nós o julgamento, porque assim nós participamos para a nossa própria condenação, não discernindo o quê? Não discernindo o corpo do Senhor. Chegando a esse ponto da lição, como professor podemos dizer que ensinamos. E como aluno, podemos dizer que aprendemos que a justiça de Deus é ímpar, sem comparação. Os seus aspectos diferenciam de toda a justiça do ser humano, como é a própria justiça, porque Deus é a própria justiça. Então, a justiça de Deus é inigualável. A justiça de Deus é sempre eterna. Entrando agora no terceiro e último plano da nossa lição. Mas antes, quero só lembrar que se você é professor de escola dominical, superintendente, dirigente de congregação e gostaria de fazer um treinamento para abençoar a sua performance como professor, como superintendente, eu preparei um curso. Se você deseja fazer, é só clicar aqui embaixo no link da descrição. Na descrição desse vídeo tem um link e você vai clicar e vai saber como abençoar aí o seu ministério nessa área. Vamos lá! Terceiro e último aspecto da nossa lição, terceiro e último objetivo, nós vamos agora entrar na questão da praticidade, ou seja, da aplicação da justiça de Deus. Deus aplica a sua justiça de forma imparcial, ou seja, Deus não tem prazer na condenação da humanidade. Deus não tem prazer nisso. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê que Deus não tem prazer em condenar o homem, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a iniquidade faz o quê? A iniquidade faz o homem se afastar de Deus. E a justiça de Deus não pode falhar. Por isso a sua justiça não anda desassociada, nem se opõe ao seu amor. Muito pelo contrário. Foi para satisfazer a sua justiça que demonstrou o seu amor, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. O amor de Deus se manifestou para salvar os pecadores, Romanos 5,8. E o seu juízo será aplicado a todos que não creem e rejeitam o seu Filho e os desobedecem aos seus estatutos. Mas também a justiça de Deus, ela faz ele contrapor ao amor também, que nós chamamos
de fogo consumidor. Ou seja, ele tem esses dois lados, equilátero. Ninguém vai escapar da prestação de contas. Ninguém. Nenhum ser humano vai escapar disso. Cada um de nós, diz a palavra de Deus, Romanos 14, 2, dará conta de si mesmo a Deus. Chegará o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O tribunal de Cristo é o trono branco, são a realidade bíblica aceitos pela fé. Ou seja, o Senhor Deus revelou que haverá julgamento após o ser humano encerrar os seus dias aqui na terra. Aos homens está ordenado morrer. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois o quê? Vindo depois disso o juízo. Então é bíblico o evento futuro da prestação de contas. É bíblico o evento futuro do grande juízo de Deus, do grande tribunal. Isso está na Bíblia. Deus coloca o seu juízo como linha de medir e a sua justiça como o prumo. O tribunal julgará as obras e o trono branco o destino das pessoas. Meyer Parlin, ela fala sobre conduta reta em relação a outrem. O tribunal de Cristo, julgamento das obras, onde tudo será conhecido, todas as práticas do bem e do mal. Trono branco, juízo final dos mortos, lugar onde Deus julgará a humanidade, o destino final do homem. Então essa é uma teologia bíblica, que haverá um acerto de conta, haverá um lugar onde o homem deverá sentar-se para prestar conta das suas obras. Também o juízo de Deus é para distribuir os prêmios, para entregar as premiações, os galardões. A Bíblia diz, Hebreus 11:6, que ele é galardoador dos que o buscam. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com bem. Provérbios 13, 21. Cada um há de receber o seu galardão segundo o seu trabalho. E aí tem outras referências. Portanto, o nosso trabalho, como Paulo falou em 1 Coríntios 15, 58, não é vão no Senhor, pois todos havemos de nos comparecer, né? Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. Tudo o que fizermos, não estamos fazendo aos homens, mas a Deus. Colossenses 3, 23. Ele é justo nos seus pagamentos. Ele não vai fazer distinção de mais para um e menos para outro. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que, para com o seu nome, mostraste enquanto serviste aos santos e ainda servis. A memória de Deus não se apaga e ele registra tudo o que fizermos em seu livro de obras. Apocalipse 20, 12. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Procuremos fazer o bem, Romanos 2, 6 e 7. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, vamos fazer o bem, porque nós poderemos colher frutos, resultados desse bem que fazemos. Para também que serve a aplicação da justiça de Deus, para aplicar punições e efetivar condenações. As punições elas não serão de acordo com o nosso modo de ver. Não é pelo querer do homem que Deus vai agir. Deus não pune de imediato, pois é longânimo à espera do arrependimento. As suas misericórdias são esticadas, mas chegará o momento em que a ira de Deus se manifestar contra os que permanecem desobedientes, indiferentes e contrários aos desígnios do Senhor. Os homens que foram conhecedores da verdade não poderão arrumar justificativas nem se tornar indesculpáveis perante o Senhor. Então, isso é claro. A gente vê aqui nesse subsídio da lição que a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos 2, 8.
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:6. Não há parcialidade no juízo divino. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o, fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. Não há suborno no juízo de Deus. Não há advogado que tenha a capacidade de fazer com que ele mude a sua sentença. Então, chegando ao final desse ponto 3 da lição, como professores podemos dizer que nós ensinamos e como alunos que nós aprendemos que Deus não tem prazer na condenação da humanidade, mas a iniquidade afasta o homem de Deus e a sua justiça não pode falhar. Nesse ponto que nós chegamos na lição. Como conclusão da nossa lição, podemos afirmar que a justiça de Deus está explicitada em sua carta magna, que é a Bíblia Sagrada. Todos os estatutos e mandamentos de Deus estão previamente declarados. Ninguém será pego de surpresa. Mas também não haverá espaço para desculpas no dia do juízo de Deus. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, para que possamos estar aqui conscientes de todas essas coisas, de que Deus há de julgar todos os povos e que a justiça de Deus, ela é inalterada, ela não se move, não há reivindicações, não há tribunais superiores que nós possamos recorrer. Por isso, devemos ser justificados pela palavra conforme aquilo que Ele quer que cada um de nós tenhamos, tá bom? Então, estamos encerrando aqui a nossa lição. Lembrando que se você que é professor, superintendente, ou até mesmo aluno que gostaria de aprimorar o seu conhecimento acerca da lição da Escola Dominical, eu preparei um treinamento para professor de Escola Bíblica Dominical, melhorando a sua performance aí. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar e você vai ser direcionado para poder aí fazer esse treinamento, tá bom? Lembrando também que se você chegou até aqui, se você alcançou esse ponto aqui do vídeo, escreve aí, eu cheguei, tá bom? Clica aí e escreve, eu cheguei. Você chegando, escrevendo aqui, aos que estão chegando no final, até a lição de número 13, eu vou pegar o nome de todo mundo que chegou até o final da lição de número 13 e vou mandar um certificado para você, tá bom? Como conclusão desse trimestre. Então, eu vou fazer isso com carinho, com dedicação a você, tá? Lembrando, se você quiser também fazer parte do clube, clica aqui embaixo, seja membro. A Sofia continua impossibilitada de estar comigo, como eu já disse, nós recebemos aqui alguns familiares e ela está envolvida com os primos dela, mas assim que puder, ela vai voltar aqui para mandar um beijo para vocês. E como ela prometeu, né, quem chegar ao final até a lição de número 13, ela vai mandar um vídeo dela louvando ao Senhor para a sua edificação, tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe, e se Ele nos permitir, estaremos aqui para nós comentarmos a lição de número 9. Compartilhe o nosso canal, coloca aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalhe o nosso canal para que a gente alcance aí outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço e nos vemos aqui na nossa próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.